O que você sempre quis saber. Cirurgia sem transfusão de sangue. Quais são os riscos? É possível? Por que algumas pessoas, em especial os testemunhos de Jeová, não aceitam a transfusão de sangue como forma de tratamento junto com a cirurgia? Para falar tudo sobre isso, eu recebo André Crippa Rodrigues, membro da COLI, Comissão de Ligação com os Hospitais. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. André, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite e estar aqui junto conosco. É um prazer estar com vocês. André, explica pra gente, para toda a população, o porquê o indivíduo que é testemunho de Jeová, ele não aceita a transfusão de sangue. Lembrando que eu sei de números, né? São cerca de 9 milhões de pessoas ao redor do mundo que são testemunhas de Jeová e no país aqui, cerca de 1 milhão de pessoas são testemunhas de Jeová. Sim, doutor. Os motivos das testemunhas de Jeová não aceitarem transfusões de sangue são religiosos. Nós, testemunhas de Jeová, entendemos que o sangue hoje é uma importante terapia na área médica, mas as testemunhas de Jeová preferem ser tratadas com outras opções. A razão disso é que as testemunhas de Jeová já por mais de um século são conhecidas como estudantes da Bíblia. E ao estudar a Bíblia, as testemunhas de Jeová entendem que Deus deixou na Bíblia em vários momentos a ordem de não se usar transfusões de sangue. Naquela época não se usava a transfusão como a gente conhece hoje, né? Se usava como uma forma de alimento e para rituais. Isso não era aprovado por Deus. Então, por entender que Deus fez questão de colocar isso na sua carta ao homem, né, na Bíblia, em vários momentos, então as testemunhas de Jeová também seguem essa ordem bíblica de se abster do sangue. E para nós isso é muito importante, mas a gente fica muito feliz de saber que hoje a medicina tem caminhado a passos largos com outras alternativas, transfusões, outras terapias possíveis e, inclusive, a gestão do sangue do próprio paciente. Bom, a gente sabe, né, que transfusão sanguínea 100% segura, que é um alvo de desejo, realmente não existe. Existem questões relacionadas com processos imunológicos, questões imunológicas, questões infecciosas, obviamente, né, muito melhores do que muitos anos atrás. Mas, de qualquer forma, muitas vezes o profissional fica com receio de fazer um procedimento de um tamanho maior, conforme ele aprendeu, sem esse recurso. Eu, particularmente, eu faço cirurgia sem a questão da transfusão de sangue, já operei alguns pacientes, testemunhas de Jeová, crianças mesmo, sabe, com cranioestenose, mas, obviamente, existe toda uma preocupação em especial e um preparo para que esse procedimento aconteça com segurança e a gente entregue tudo, né? Melhora a clínica do paciente e também a não transfusão, obviamente, com toda a equipe integrada. Eu queria, André, que você comentasse um pouco, porque eu sei que você tem conhecimento teórico e técnico sobre isso, sobre as formas e estratégias que podem ser utilizadas. Eu vou citar alguma delas aqui, né? A hemodiluição normovolêmica, a questão da suplementação com ferro, a utilização da eritropoetina que estimula a formação dos glóbulos vermelhos antes do próprio procedimento cirúrgico, a utilização de um recurso tecnológico chamado Cell Saver, então é uma espécie de um aspirador no qual, durante o procedimento cirúrgico, porque é natural que exista algum grau de sangramento, esse próprio sangue do indivíduo seja reaproveitado em tempo real e devolvido para o paciente. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, porque eu sei que você tem conhecimento técnico sobre isso. Não chega nem perto ao seu, doutor, mas eu posso falar um pouco sobre as técnicas que os médicos que decidem tratar testemunhas de Jeová têm usado, e são mais de 100 mil no mundo todo. Algumas dessas técnicas estão sob o pilar do PBM, do Patient Blood Management, que é uma técnica hoje muito utilizada para conservação do sangue do próprio paciente. Então, ao invés de se transfundir um sangue homólogo, é preferível se fazer uma boa gestão do sangue do próprio paciente. Então, como o próprio doutor disse, questões imunológicas são preservadas usando o sangue do próprio paciente. Então, quando é possível planejar uma cirurgia, é possível avaliar se esse paciente vai entrar num cenário cirúrgico anêmico. Então, se você retarda essa cirurgia corrigindo a anemia,
as chances de você não realizar uma transfusão no intraoperatório é muito pequena. Então, talvez pensando em algumas técnicas muito simples, é possível vencer esse desafio. Há também a velha máxima de que antes os problemas das transfusões eram resolvidos no banco de sangue, mas agora não mais. Agora ele é resolvido na farmácia, é resolvido numa técnica multidisciplinar com profissionais de diversos níveis atuando no paciente em diversos momentos da sua jornada cirúrgica. Então, fazendo um planejamento e cuidando desse assunto, é possível, inclusive, criar protocolos para cenários emergenciais, o que é o grande medo dos médicos hoje, né? Encontrar um paciente politraumatizado, por exemplo, que precise de uma transfusão de sangue e sabendo que ele é um paciente de Testemunho de Jeová, o que fazer? Então, existem inúmeros protocolos hoje que demonstram isso. E o melhor, eles são custo-efetivos. Estão baseados em medicina baseada em evidência, então grau A de evidência, o melhor possível. Então, se a gente colocar isso dentro do escopo do tratamento dos pacientes, e agora não só de pacientes testemunhas de Jeová, mas de todos os pacientes, todo mundo ganha. O que é bem interessante notar são alguns estudos, inclusive uma meta-análise que mostrou que os riscos das transfusões, eles são maiores do que o benefício que ela traz. Então, se a gente enxergar a transfusão como algo que talvez não seja resolutivo da forma como a gente aprendeu há algum tempo antes, faça a gente se provocar a entender, será que existem outras opções? E certamente elas existem. O que eu fico pensando como cirurgião é que muitas vezes nós aprendemos algumas coisas dentro da academia, da faculdade de medicina, e o gerenciamento, eu falo disso pela minha própria construção profissional. Então vamos gerenciar a questão do sangramento, que é o grande desafio. Então, eu opero idosos, eu opero pacientes adultos e faço neurocirurgia pediátrica. E o grande detalhe da neurocirurgia pediátrica é que você tem um indivíduo com corpo pequenininho e a volemia, que é a quantidade de sangue que existe no corpo, muito restrita. Então, o sangramento, por exemplo, de um tumor intracraniano, quando eu vou fazer num adulto, ele é mais tolerável em termos de volume do que num bebê. Um bebê, dependendo do quanto sangra, ele pode, inclusive, morrer na própria mesa de cirurgia. Isso é a grande preocupação. E o que a gente aprende na academia? Até onde vai essa discussão? Bom, você fez a solicitação da reserva de concentrado de hemácias? Olha, se você não fez, você não está cuidando disso. Mas isso é pouco, isso é raso, quando a gente percebe que existem, sim, estudos, evidências e uma preocupação adicional que pode ser feita. E quando a gente recebe uma provocação, no bom sentido, por uma parte considerável da população, a gente está falando de 1 milhão de pessoas no nosso país. Não é verdade? Sim. Então, assim, por que não estudar um pouco mais e ir um pouquinho além em relação a isso? E, obviamente, esse benefício, ele vai transbordar para todo o resto da população. Sim. Primeiro, você vai usar de uma forma muito mais consciente para o indivíduo que não é testemunha de Jeová. Isso vai trazer uma preocupação muito maior com a cirurgia, sendo que muitas vezes a sua preocupação ela vai envolver também esse aspecto. E você vai evitar uma transfusão que não precisaria ser realizada. Mas como a gente está aqui conversando de uma forma muito aberta sobre isso, e o nosso papel aqui, André, é levar essa informação para a população, quando o indivíduo ele tem um contato, eu estou falando aqui, um profissional, um cirurgião, com essa situação e ele não tem formação, porque a gente muitas vezes não tem, eu estou te falando de carteirinha, não tem essa formação amplamente discutida na graduação, na formação, eu acho que aí entra na jogada algumas instituições, e entre elas aqui que chamam bastante atenção, e a gente precisa botar à luz, que é a ACOLI. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da ACOLI e, de fato, como que é feita essa assistência, essa ponte entre o Testemunho de Jeová, que tem a demanda de uma cirurgia, mas não vai ser transfundido, e o contato com o profissional da saúde, porque isso vai envolver toda uma equipe multidisciplinar e até mesmo um hospital. A Comissão de Ligação com Hospitais é um braço assistencial das Testemunhas de Jeová. Nós apoiamos os pacientes e a instituição de saúde e seus médicos a conseguirem estar na mesma página com respeito ao seu tratamento de saúde. Como você bem falou, na academia, o assunto das transfusões, eles são deixados de lado, né? Muitas vezes eles estão na residência e se o seu preceptor é um médico que é mais liberal, você vai ser liberal às transfusões. Se ele é mais restritivo, você também vai aprender a ser mais restritivo. Mas o fato é que a Comissão de Ligação com Hospitais, ela pode
fazer um papel de ligação muito importante nesse momento, de que muitas vezes é um momento tenso, de crise, né? Onde o médico quer tratar o paciente, não quer perder o paciente, e muitas vezes aprendeu que o paciente de Testemunho de Jeová ele quer morrer, ou ele quer de alguma forma ser mártir ou coisa assim. Muito pelo contrário. Se o paciente de Testemunho de Jeová não quisesse ser tratado, ele não iria no hospital, né? Ele ficaria em casa orando para Deus, mas não é essa a ideia, né? Ele foi buscar o hospital, foi buscar o médico, porque nós confiamos nos médicos e queremos continuar trabalhando juntos. Nosso site, jw.org, os médicos podem entrar em contato com uma comissão de ligação comissão de ligação com hospitais em qualquer lugar do mundo. Atualmente, nós temos mais de 86 escritórios no mundo, em 6 continentes. Aqui em São Paulo, especificamente, nós temos mais de 100 membros treinados para auxiliar os médicos em casos como esse. Nós podemos trazer material médico-científico, podemos organizar uma consulta de segunda opinião, você pode falar com um colega seu que já talvez tenha mais mão para tratar de pacientes de Testemunho de Jeová, que já lidaram com situações como essas. Então, o nosso papel é de apoiar. E, por último, e não menos importante, nós reforçamos algo que para nós é sagrado, é a relação médico-paciente. Nós queremos fazer com que essas duas pontas estejam cada vez mais próximas uma das outras e, por isso, talvez traduzindo o idioma de um para o outro e abrindo essas possibilidades científicas, éticas e legais, isso pode ser um ponto de apoio muito importante para o tratamento do paciente. André, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu vi que você, quando falou de... E a gente que é médico gosta muito de estudar, viu? Quando você falou sobre isso, você tocou aqui, você falou, a gente já tem selecionado um material científico, tá? Que fica disponível gratuitamente para qualquer pessoa que queira saber mais sobre isso. A gente pode deixar um link aqui. Claro. E qual que é a outra forma da pessoa ter um contato físico com esse material? Esse material está disponível no nosso site, jw.org, e se vocês quiserem ir direto para a área médica, é só /medical. Esse site, inclusive, é o site mais traduzido do mundo. Nosso programa de educação, ele é um programa que visa o mundo inteiro. Então é possível ter material traduzido de estudos científicos do mais alto nível para que você possa utilizar ele em cenários dos mais diversos. Aqui, por exemplo, nesses documentos de estratégias, eu trouxe 2 especificamente. Um deles fala como evitar e controlar a anemia sem transfusões em pacientes em cenários cirúrgicos. Esse já está voltado para um cenário gastrointestinal. Aqui é possível, por exemplo, ter alguns fluxos, protocolos e, com o mais importante disso, com mais de 560 referências que podem ser consultadas no PubMed. Então, se eventualmente o médico tem um caso de uma testemunha de Jeová ou um outro paciente que ele acha importante não utilizar um hemocomponente, ele pode utilizar desses protocolos e do nosso site para obter informações que estão resumidas, sumarizadas à mão do médico. André, muito obrigado pela sua participação, obrigado por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Foi um prazer. Pessoal, a gente fica por aqui. Escreva suas dúvidas, seus comentários. Eu e o André, a gente vai ler com muito carinho e responder para vocês. Um beijo no coração e até a próxima semana.